Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Gledson Teixeira, eu trabalho em produção cultural desde 1992, ou seja, há muito tempo, já dá para vocês terem uma ideia da minha idade avançada. Esse vídeo, chamado Produção em Diferentes Segmentos Artísticos e Culturais, Atenuante para a Crise, é minha contrapartida para o Prêmio Cultura Presente da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória eclética de produtor e sobre algumas nuances de cada segmento artístico nos quais eu trabalhei. Ah, e embora não tenha sido a solução dos problemas todos, essa minha trajetória eclética serviu como atenuante em várias crises. Se faltava trabalho em um segmento, eu buscava em outro, e assim eu segui sobrevivendo. Mesmo assim, durante a pandemia, está tudo bem difícil mesmo, e como todo mundo, também precisei me reinventar, como dizem hoje em dia, essa talvez seja a palavra mais usada na pandemia, e encontrei outras possibilidades de fazer dinheiro. Mas eu acho que as redes de trabalho e a gama de conhecimentos que eu adquiri, pelo menos atenuaram a falta de trabalho que a pandemia nos trouxe, né? Tudo muito em cima do laço, como esse vídeo que eu estou realizando agora, bem no final do prazo. Eu vou falar um pouco sobre minha trajetória e mais na frente sobre as diferenças e semelhanças de cada segmento. Bom, eu venho de uma família de classe média baixa, do subúrbio do Rio, em que ninguém era ligado diretamente à arte. Hoje já não é bem assim, já tenho irmãos e outros familiares no mercado. Mas eu me lembro, não tenho certeza de quão verdadeira é essa memória, mas é a memória que eu tenho, que quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, um dos meus irmãos mais velhos tocou um disco dos Beatles, Help, para eu ouvir. E acho que ali foi o momento em que o bichinho da arte me mordeu e ativou um interesse naquele momento pela música que nunca mais parou de crescer. Mais tarde eu passei no vestibular para comunicação, porque eu queria ser jornalista para escrever sobre música popular no caderno B do antigo JB, que era um desejo de quase todo mundo da minha geração que era interessado em música popular, né? Depois disso, logo depois do vestibular, a vida deu uma guinada. Minha família foi morar na Inglaterra, meu pai foi nomeado para um trabalho lá, em Londres, e lá fui eu. Morar em Londres, além de atiçar mais ainda o meu interesse pela música, me pôs em contato direto com outros segmentos. A Fervilhante Londres me apresentou o teatro, as artes visuais, a dança, e, enfim. A gente tem uma noção de quanta coisa acontece em Londres, e foi um grande aprendizado também. Quando voltamos para o Brasil, eu já estava certo de que eu queria trabalhar com arte, principalmente com música, mas muito perdido sobre como conseguir acesso ao mercado. Uh, eu, por motivos de sobrevivência, passei a dar aula de inglês naquela época, enquanto retomava a faculdade de comunicação, mas tomei a infantil decisão de largar a faculdade e nunca terminei. Casei, tive filho, vivendo de aula de inglês, mas ainda bem perdido profissionalmente, e não conseguia transformar esse desejo em realidade. Até que uma aluna no curso onde eu dava aula, produtora já bem conhecida e estabelecida no mercado, achou que eu tinha o perfil e me convidou para trabalhar na produção de um grupo, que ela era a produtora
chefe, digamos assim, que misturava uma banda de músicos profissionais maravilhosos, sensacionais, com o grande poeta Chacal, rapeando as poesias dele. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas a origem da palavra rap é rhythm and poetry, ou seja, a poesia já é parte do rap desde sempre, e o Chacal sacou isso e tocou aquele projeto, junto com essa minha amiga, que me chamou para fazer a frente, o cara que ficava ali com a banda e estava sempre nos shows e tudo mais. Daí eu passei a cuidar de outras bandas também, marcando, produzindo shows e tentando vender os artistas para as gravadoras. Naquela época, esse era o grande objetivo dos artistas de música, né? Conseguir uma gravadora que permitisse que eles gravassem ah, e financiassem o desenvolvimento dos trabalhos, né? Nesse primeiro momento na música, eu achei espaço para desenvolver algumas das características que eu acho que já tinha e não sabia. Uma organização, uma tendência administrativa, e eu ganhei, inclusive, um certo gosto pela parte business, negócios da coisa, né? Eu descobri o mercado fonográfico e, no fundo, o trabalho era tentar adivinhar o que as gravadoras iam querer contratar, né? Mas, ao mesmo tempo, aprendi um pouco sobre produção de shows, gravações de pequeno porte, um pouquinho sobre sonorização, iluminação, mas a mistura, o ecletismo de variados segmentos artísticos já estava ali. Os Irmãos Abdalas era o nome desse grupo, né, do Chacal e músicos, já tinha isso, né? Já estava ali fazendo uma grande mistureba. E isso me agrada muito. Depois de alguns outros artistas, alguns outros trabalhos, mais tarde eu fui esbarrar com um grupo chamado Boato, que tinha o Pedro Luiz, que hoje em dia é um compositor bem reconhecido, compositor, cantor, um artista de música bem reconhecido no mercado, e tinha também uma rapaziada bem eclética, genial, que mexia com poesia, vídeo, teatro, performance, artes visuais, embora fosse um produto de música. Um deles, hoje, inclusive, se tornou famoso como um artista visual. E ainda músico, inclusive, acabou de lançar, acabou não, no começo da pandemia, um ano atrás, mais ou menos, ele lançou um CD de música, meu amigo Cabelo, que agora também se intitula Cabelo Cobra Coral. Bom, eu estou contando isso para dizer que daí, desde o começo, já vinha se formando esse ecletismo que acabou sendo uma característica mesmo da minha trajetória, né? A necessidade de grana e aliada ao meu desejo de conhecimento me levaram a buscar trabalhos fora da música, em outras áreas da arte e cultura. E aí, a primeira que eu me lembro foi o teatro. Eu acabei indo para na produção de peças de teatro, ainda com a mesma produtora que me chamou para os Irmãos Abdalas, embora a gente já não estivesse mais trabalhando junto há algum tempo. Ela me convidou e eu fiquei surpreso, mas até tinha uma graninha, era um nível mainstream já do teatro e mainstream mercado principal, né? Lá fui eu para o teatro. Algumas diferenças grandes, agora era um grupo que se juntava para um projeto. Eu nunca trabalhei com grupos de teatro pré-existentes, eu sempre entrei em produções
de projetos mesmo, projetos específicos, onde as pessoas não eram um grupo anteriormente, mas se juntavam para aquele projeto, né. Hã, Foi a primeira vez que eu fui também para a estrada, né, para as turnês e, aprendi muito na estrada, fui desenvolvendo conhecimentos de logística, o que é super, hiper importante para se conseguir montar e acompanhar e executar uma turnê de qualquer coisa, seja de música, seja de teatro, de artes visuais, até uma exibição, pode sair em turnê por aí, né. Eu trabalhei em todo tipo de coisa, alguns por curiosidade, outros por falta de grana e a maioria pelos 2, né. Trabalhei em feira moderninha de moda com o Mercado Mundo Mix, trabalhei em festas rave, em eventos corporativos, em publicidade, produzi um livro de fotografia, fiz até produção de arte na TV Globo e na Band. Mas sem nunca tirar o dedinho, o pezinho, da música e do teatro. Mas eu tinha um certo receio de que esse ecletismo todo, né, pudesse até ralentar, dificultar o meu crescimento no mercado, aí, não sei se falo nos mercados, né. Ah, eu fui percebendo que a maioria dos produtores que eu esbarrava, que eu conhecia, eram especializados em um segmento, talvez 2 no máximo, né. Mas com o tempo eu fui percebendo que essa variedade toda era no mínimo um ganho de conhecimento e de crescimento. Hã, Mais ou menos, um pouco depois, eu fui convidado para me tornar diretor de produção da grande companhia de dança Débora Coker. Aí entrou mais um segmento na minha área. Bom, já tinha trabalhado com publicidade, já tinha trabalhado com marketing, com fotografia, com essas coisas todas que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, fiquei 12 anos como diretor de produção da Débora Coker, viajei o mundo, a dança tem essa característica, né, por ser uma linguagem corporal, não falada, você não tem a barreira da língua para viagens internacionais, e isso é muito bom. Fiquei na Débora Coker até o final de 2017, consecutivamente, depois voltei a prestar serviço para eles em alguns momentos, já de 17 para cá, mas aquele período como diretor de produção se encerrou ali em 2017. Quando eu saí de lá, eu percebi que o audiovisual estava numa expansão muito grande e eu foquei minhas buscas nesse segmento. E eu estudei, fui fazer cursos, até acho que o audiovisual é um dos segmentos mais técnicos da arte e cultura, ou seja, você precisa de muito conhecimento, de estudo mesmo para conseguir ah, fazer bem feito. Infelizmente, esse momento pós minha saída da Débora Coker coincidiu com esse grande desmanche da cultura que a gente está vivendo até hoje, né? No primeiro momento desse desmanche, o audiovisual foi dos mais atingidos e não consegui. Bom, desmancharam Ancine, por exemplo, né, que era um grande ganho da categoria. Eu não consegui vingar mesmo no audiovisual. Ah, Ainda em 2018, eu acabei acrescentando artes visuais no meu CV, produzi algumas exposições de artes visuais, trabalhei para exposições de certas galerias, de uma delas, por exemplo, foi uma das coisas mais bacanas que eu já fiz na minha vida, enfim. E estava lá eu seguindo, buscando as oportunidades que aparecessem, e, enfim, veio
2019, o final de 2019 e no início de 2020, ainda principalmente por causa desse grande desmanche, eu tomei alguns tombos profissionais. Quando a pandemia começou, eu estava trabalhando na gestão, parte da gestão de um grande teatro do Rio de Janeiro, não quero nem mencionar nomes, mas acabei trabalhando quase 5 meses lá e por motivos burocráticos que nem vem ao caso aqui, não é o foco da nossa conversa, eu fiquei sem receber nenhum centavo por esse trabalho e já estava vindo de um trabalho numa orquestra que também não me pagou em certo momento. Pouco tempo, não foi tanto tempo quanto no teatro, nesse teatro que eu mencionei, vieram me dizer que simplesmente não tinham dinheiro para me pagar e pronto, era isso. E eu ainda não sei realmente que medida eu vou tomar em relação a esses dois casos, mas isso a gente vai vendo. Ah, mas, mais uma vez, a diversidade de segmentos em que eu sei trabalhar me salvou, pelo menos minimamente. Ainda em 2020, já durante a pandemia, eu consegui trabalhar como uma espécie de curador assistente de uma plataforma especializada em lives com ingresso pago, o que não vingou muito aqui no Brasil, acho eu que em nenhum lugar do mundo. Uh, e fui fazendo outras coisas, produzi lives de todos os tipos, corporativas, com participação sempre de artistas, né? Live do mercado imobiliário, por exemplo. Ainda ajudo uma agência no gerenciamento de carreira de artistas e na compra e venda de shows e esse tipo de coisa. Passei a inscrever no risco, artistas em editais emergenciais e eles me pagaram um percentualzinho do que eles conseguiram quando conseguiram, né? E, enfim, fui tocando. No começo de 21, no começo desse ano, a pandemia piorou e a arte e cultura praticamente pararam, né? E aí o que me salvou foram trabalhos como intérprete, tradutor e professor de inglês, principalmente com uma ONG americana envolvida na vacinação aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, no fundo, eu me senti muito orgulhoso por estar participando da luta contra a Covid, né? Eu gostei tanto e diante dos perigos todos, embora a gente está agora podendo ter alguma perspectiva de reabertura da cultura, ainda está tudo muito perigoso e eu pretendo, pelo menos no futuro próximo, me manter em atividades com a língua inglesa, paralelamente à volta, né, da cultura. Mais recentemente, agora com a diminuição dos casos de Covid, de mortes e o aumento da vacinação, a diminuição das restrições e da necessidade de isolamento, as perspectivas estão melhorando um bocadinho. Embora a gente continue assustado e se cuidando, com medo das novas cepas do vírus que ainda nos assustam muito, né? Agora eu estou envolvido em projetos de teatro para 2022. Eu não trabalhava em espetáculos de teatro desde 2003. Bom, continua nada fácil, dinheiros minguadíssimos, mas perspectivas futuras boas. Eu estou animado e esperançoso. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre a minha trajetória.
e eu queria falar um bocadinho sobre a minha opinião das semelhanças e diferenças entre os segmentos em que eu trabalhei e os conhecimentos que eu adquiri nelas, né? No fundo, eu acredito na velha máxima de que produção é produção, em qualquer segmento, seja no mundo da arte ou mesmo em publicidade, evento corporativo, entretenimento, seja lá o que for. Mas tem as nuances específicas de cada mercado, né? Então eu vejo algumas coisas em comum. Eu acho que, por exemplo, é muito importante uma capacidade de bom planejamento. É importante planejar tudo o mais detalhadamente possível, mesmo sabendo que muita coisa vai mudar na execução. Mas até para que se tenha a possibilidade de mudar sem errar muito, sem extrapolar, um projeto, orçamentos, cronogramas bem feitos, te permitem estabelecer metas ideais. E aí, se você precisar mudar, sabendo onde você quer chegar, você vai mudar, mas você vai chegar o mais perto possível desse ideal. Isso me lembra muito no meu primeiro trabalho no teatro, o cenógrafo mudou completamente o cenário umas 5 vezes, sei lá. Isso foi em 1995, então já não me lembro quantas vezes exatamente. Eu ficava desesperado, era meu primeiro trabalho no teatro como assistente de produção, e a minha chefe dizia: tudo muda, é assim mesmo. Ela tinha razão, mas a gente mudava sem perder a direção, e para isso é fundamental um bom planejamento. Outra coisa que eu acho importante também é ter conhecimento da história da arte, principalmente daquele segmento artístico que você está trabalhando ou trabalha de vez em quando, né? Então, é isso. A gente precisa de conhecimento sobre o que a gente está fazendo. Então, a ordem minha para mim mesmo, mas serve como sugestão, assistam tudo que vocês puderem assistir, mesmo que não seja naquele segmento, aquilo certamente vai te fazer crescer e vai te dar ferramentas para usar na arte, no segmento artístico que você estiver trabalhando. Então assistam, vejam coisas, vivam muito, leiam, ganhem informação. Todo ganho de informação sobre arte é bem-vindo para quem quer ser um produtor. Outra coisa é atenção para o que está acontecendo nos mercados naquele momento. Os mercados não param, eles não param de mudar o tempo inteiro. Então é muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo nesses mercados, né? Outra coisa importante é um pouco de conhecimento financeiro, saber lidar com o dinheiro. Basicamente, um produtor precisa otimizar o uso do dinheiro. Ele tem que fazer o melhor, gastando o mínimo possível, sem perder a qualidade artística. Ou seja, é importante saber lidar com dinheiro, né? Acho que em tudo na vida, mas o produtor tem esse papel na arte, né? Conhecimento técnico é outra coisa fundamental. Você, para coordenar, para discutir tanto a criação de uma obra, seja lá que tipo de obra artística for, quanto à execução também, você precisa minimamente saber do que você está falando, né? Outra dica, se me permitem, é conhecer legislações de incentivo e de editais. Independente de você estar envolvido na captação de um projeto, se esse projeto é seu ou se você está trabalhando para os outros, quando você executa uma produção, você precisa saber os limites e as possibilidades que as leis e os editais te colocam. Senão, você vai tropeçar o tempo inteiro.
Enfim, conhecimentos te mostram possibilidades e te permitem flexibilidade, mas também é muito importante a criatividade e a coragem, porque improvisos sempre são necessários, entendeu? Também outra questão para a gente pensar é que a produção não é uma função só, né? A produção tem vários cargos. Você tem o diretor de produção, você tem o produtor executivo, você tem um produtor técnico, você tem subitens da produção técnica, como um produtor cenográfico, em alguns casos isso acontece, coordenação de logística, produção de base, produção na estrada, produção de turnê, o cara que faz a frente, ou a frente não, porque a frente é uma palavra antiga para quem ia antes da turnê, marcar a turnê. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Mas tem aquele produtor que acompanha a turnê, a gestão de espaços, cada uma dessas funções é parte da produção. E você tem, claro, também o produtor dono, né? Aquele que é o dono, muitas vezes acumula-se algumas dessas funções, muitas vezes o dono é o produtor, ele é também o diretor de produção. E isso também é importante a gente saber que essa nomenclatura varia. Por exemplo, no cinema, o que chamam de produtor executivo, no teatro não é produtor executivo e vice-versa. Então, é preciso conhecer as características de cada segmento, né? Nesse sentido de quais são as funções possíveis para um produtor, né? Bom, na minha opinião, agora falando um pouquinho sobre coisas específicas de cada mercado, né? Na música e no audiovisual, você precisa ter uma característica business, muito business, principalmente se você está trabalhando no mercado principal da música e do audiovisual, no mercado que a gente chama de mainstream. São praticamente indústrias, né? O teatro e as artes visuais, eles têm algo de mais artesanal, embora os grandes musicais tendem a ir por esse caminho business, industrial, que são mais comuns na música e nas artes visuais, né? Nas artes visuais, não, perdão, no audiovisual. Mas por que o teatro? O teatro tende a ser uma das artes mais trabalhosas e com uma maior demanda em relação à produção, porque o teatro tem uma grandiosidade que é quase incompatível com a escassez de recursos que se tem para o teatro. Hoje mais ainda, mas já há algum tempo que isso vem acontecendo. Então, essa contradição entre grandiosidade e falta de recursos obriga que a gente se dedique mais, trabalhe mais e tenha que ter um controle maior das coisas, porque você tem que realizar muito com muito pouco. Bom, os eventos corporativos e a publicidade requerem uma precisão absoluta. Não há muito espaço para improviso nessas atividades que são intrinsecamente capitalistas. Normalmente você vai estar trabalhando para uma agência de publicidade. Então, a solução é planejamento, 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 planejamento. Bom, o nosso tempo já está acabando e aí eu queria dizer para você, eis que mesmo com esses conhecimentos que eu adquiri todos, eu não resolvi a minha vida financeira durante a pandemia, mas certamente ajudou minha cabeça, coração e bolso a aguentar esses trancos que a gente está levando, né? E eu espero ter contribuído de alguma forma para que quem esteja pensando em trabalhar com produção ou quem já esteja iniciando nessa carreira possa fazer suas escolhas de uma maneira bacana e tudo mais. Enfim, é um momento muito esquisito da nossa vida, né? Uma pandemia por aí, mas agora
como eu falei antes, um pouco mais esperançoso e, acreditando que já já a gente vai ter o público realmente de volta. Agora já temos uma pequena reabertura, mas, as pessoas também estão muito quebradas financeiramente e a gente não sabe como é que isso vai ser, né. Mas é isso, que eu tinha para dizer para vocês. Espero estar contribuindo de alguma forma para a vida de vocês e principalmente para a vida profissional e artística, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês e é isso. Força, sorte para todos. Sigamos avante.